Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gino Telentin e eu trouxe um assunto interessante para a gente conversar aqui hoje. O processo de tomada de decisão. Quantas decisões nós tomamos ao longo do dia? Em diversos aspectos, profissional, pessoal, financeiro. Quer dizer, quantas vezes a gente precisa parar no dia para tomar uma decisão? Mais do que isso, quantas vezes a gente toma essa decisão sem parar para pensar? Mas espera um pouquinho que a gente vai falar melhor. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a definição de tomar a decisão. Eu achei isso interessante, porque, embora pareça algo super óbvio, olha que interessante como fica mais claro quando a gente traz para o conceito. O que é o processo de tomada de decisão? Segundo a Wikipedia, é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. Quer dizer, você tem um problema, e quando eu digo um problema, não necessariamente é algo ruim, quer dizer, você tem um desafio, você tem alguma coisa para resolver ali. Eu lembro daquela a prova quando a gente estava na escola, né? Resolva o problema a seguir. É um desafio que está ali. E o que você tem que fazer é optar entre algumas possibilidades para poder aplicar naquele problema e ter uma solução para ele. Esse é um processo de tomar a decisão, escolher entre várias alternativas qual vai ser a melhor para você poder resolver aquele problema. Agora, por que esse assunto é tão importante? Por que eu escolhi esse assunto para trazer aqui para vocês hoje? Bom, primeiro porque é importante a gente analisar essa questão da tomada de decisão, né? O nosso cérebro, a psicologia já fala para a gente sobre decisões automáticas, né? Gatilhos que nós acionamos todos os dias e nem nos damos conta disso. Imagina só a quantidade de decisões que você toma da hora que você acorda até a hora que você sai para ir trabalhar. Quantas dessas a gente faz sem sequer parar para pensar? Porque se você fosse de fato parar para pensar em cada opção que você tem, acorda, vai levar o cachorro passear e vai tomar café e vai ler um jornal, alguma coisa. Se você fosse optar, se você fosse decidir cada uma dessas pequenas coisas, você ia se meter num atoleiro de procrastinação que você ia ficar até a noite para conseguir sair de casa e não ia dar conta. Para que isso possa ser um processo mais fácil, o nosso cérebro, ele, ao longo do tempo, desenvolveu alguns mecanismos automáticos de tomada de decisão, que fazem com que a gente tome muitas decisões automaticamente, enquanto outras decisões mais importantes, desafiadoras, interessantes, são aquelas que de fato a gente para pensar. As outras a gente toma num processo automático. E sabe que, falando sobre isso, a primeira vez que eu comecei a analisar essa questão dos gatilhos automáticos, eu me lembrei desse livro, não sei se você já tiver a oportunidade de ler, chamado O Poder do Hábito. É um livro muito legal porque ele traz vários casos e vai discorrendo em cima desses casos ao longo do livro, e é bastante interessante, vale muito a pena a leitura. E um dos casos que ele traz, se eu não me engano, um dos primeiros, ou o primeiro, é de um senhor chamado Eugene Pauly. E Eugene Pauly, ele teve uma encefalite viral e perdeu ali o acesso a uma área do cérebro dele, e que afetou justamente a memória dele. Então, o que aconteceu é que tudo que tinha acontecido até 1960, ele lembrava em detalhes. Agora, tudo que acontecia depois dessa data, ele já não conseguia mais lembrar. Ou seja, todos os dias ele precisava reaprender onde ficava o quarto da casa dele, por exemplo, porque ele tinha mudado depois de 1960, ele não lembrava onde era o quarto. O Eugene Pauly, ele se tornou uma pessoa incapaz de aprender coisas novas, porque logo depois de alguns segundos ele esquecia, ele precisava ser relembrado, ser ensinado novamente sobre aquilo. E a esposa dele, para não ficar doida com as mesmas perguntas todos os dias, e também para poder exercitar um pouco o marido, todos os dias ela saía com ele para dar uma volta no quarteirão. E os médicos tinham sido categóricos em relação a isso, para que ela tomasse muito cuidado e para que ele ficasse por perto. Porque caso ela perdesse ele de vista num passeio como esse, seria muito perigoso, ele poderia sumir. Ele não sabia onde era a casa dele, ia ficar vagando pelo mundo e não ia conseguir voltar para casa pelo fato de não lembrar onde morava. E um dia preparando para poder passear ali, ela se distraiu, a porta ficou aberta. Quando ela se deu conta, cadê o Jim?
o homem tinha escapado, não estava por lá, e ela procurando por aqui, por ali, não sabia, ficou desesperada, saiu, foi olhar para fora, ver se conseguia encontrar ele em algum lugar, e nada. Alguns minutos depois, ela, já desesperada, pensou, vou ligar para a polícia. Quando ela entrou em casa para pegar o telefone e chamar a polícia, quem é que estava na frente da televisão assistindo ali o programa favorito? O Eugene Pauli. Ela falou, nossa, será que ele estava aqui o tempo todo? E eu saí para procurar e ele estava aqui em casa. E ela foi ver se estava tudo bem com ele. E quando se aproximou, percebeu que as mãos dele estavam sujas de seiva. E que na mesinha que ficava na frente da televisão tinha uma pilha de pinhas. Sempre que ele saiu para passear, às vezes ele pegava as coisas que estavam ali no chão, às vezes eram pedras, às vezes eram pinhas. E mais uma vez, ele trouxe essas pinhas. Quer dizer, no tempo que ela foi procurar ele, o Eugene, ele fez o percurso, exatamente o mesmo percurso que eles faziam todos os dias. E, gente, o que isso tem a ver com tomada de decisão? Tem tudo a ver. O Eugene foi estudado pelos médicos porque, como uma pessoa que não lembrava de nada, era capaz de lembrar, não lembrava onde morava, era capaz de lembrar o caminho que tinha feito para poder voltar para casa. E os médicos descobriram que o local em que o cérebro armazena os hábitos, é diferente do local onde fica a memória. Ou seja, diariamente nós podemos tomar decisões recorrendo ao hábito sem precisarmos lembrar da razão pela qual, em algum momento, decidimos por aquilo. E tempos depois, o Eugene era capaz de fazer o percurso sozinho e voltava para casa. E isso se tornou algo muito relevante para a medicina. Agora, como isso conversa com a nossa vida? Como isso conversa com o nosso dia a dia? Da mesma forma que esse caso mostra o hábito do Eugene em andar em volta da casa dele, quanto nós somos afetados por isso no nosso dia? Como nós lidamos com isso? E quando eu falo sobre nós lidamos com isso, não falo sobre as decisões mais grandiosas, assim, como, por exemplo, vou investir tanto num projeto, ou tanto em outro projeto, vou comprar uma casa, ou vou comprar um apartamento. Não é disso. Eu falo de decisões mais mundanas mesmo, mais do dia a dia, as coisas simples. Quantas dessas decisões nós tomamos e já temos isso como verdade sem sequer pararmos para analisar isso? Quantas decisões nós recorremos às mesmas saídas, às mesmas soluções, pelo fato de estarmos sendo tapeados ali pelo nosso cérebro, que recorre ao caminho mais fácil, ao caminho do hábito. Se estratégia é algo que nós fazemos pensando, se estratégia é aquilo que fazemos quando pensamos sobre uma decisão, o hábito é aquilo que fazemos sem pensar. E sabe, esse iceberg ele não está aí por acaso. De fato, pesquisas mostram que mais de 80% do que nós tomamos de decisões ao longo do dia estão abaixo da linha de consciência. De fato, são 20% aqueles que nós realmente paramos para pensar e para avaliar, para saber qual a melhor forma de agir. Então, olha só a importância desse processo e como nós somos afetados pelas decisões que nós tomamos todos os dias. E, começando pelo começo, as primeiras coisas primeiro, por que isso é importante? Porque como isso conversa com a nossa vida, com a nossa profissão? O mundo tem mudado bastante e, durante muito tempo, nós recorremos a decisões Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, o caminho era sempre o mesmo, né? Então, recorrer ao hábito para tomar decisões na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, funcionava muito bem, porque o mundo demorava muito tempo para ter uma grande mudança. A escala, o ritmo das mudanças era mais lento. Ou seja, uma decisão ela poderia se tornar uma melhor prática e ser aplicada tranquilamente para problemas do futuro, porque a chance de você ter um problema parecido e aquela solução resolver era bastante grande. Mas de um tempo para cá, e nós temos acompanhado isso, principalmente em decorrência da tecnologia, quanto que nós temos sido apresentados a problemas novos, que requerem uma nova forma de pensar. Só que se o nosso cérebro está ali, ele está preso no modelo da busca pelo menor caminho, da busca pelo menor esforço, que entre o A e o B tem só um mesmo caminho, e eu vou recorrer a ele, nós podemos recorrer a decisões antigas, a modelos ultrapassados,
que não vão nos ajudar a resolver problemas do futuro, problemas novos. E a nossa ilusão de que o tamanho único, né? Eu vou buscar aquilo que já foi feito na empresa X e o modelo da empresa Y, o benchmarking, né? Se eu vou até uma outra empresa, ver como eles resolveram esse problema e vou adotar essa solução aqui também. O benchmarking ele é importante em algum contexto, mas não em todos os contextos. Buscar um modelo que tenha funcionado bem em um lugar e trazê-lo para dentro do nosso problema, da nossa vida, para aplicá-lo ipsis literis, nem sempre vai dar os resultados que nós esperamos. E essa busca, eu costumo dizer que se tamanho único é uma coisa complicada para meia, né? Quando eu vou comprar roupa, quando eu vou comprar alguma peça de roupa e eu vejo tamanho único, a única certeza que eu tenho é que é o tamanho que não serve para quase ninguém, né? Porque tamanho único, como assim? Tamanho único para quem? E se isso já é difícil para roupa, imagina só para a sua empresa, imagina só para os seus problemas, como uma solução tamanho único, uma solução Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser perigosa e pode apresentar resultados não tão bons assim. É sobre isso, sobre como identificar em que momentos nós temos que buscar soluções Ctrl+C, Ctrl+V, porque, claro, as melhores práticas estão aí também para serem utilizadas. Em que momentos eu preciso de uma análise mais profunda? Em que momentos eu preciso de experimentação? E em que momentos eu preciso de ação? É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que daqui para frente, pelos próximos minutos, pelos próximos módulos, nós vamos fazer uma viagem ao longo do processo de tomada de decisão. Espero que no final disso você consiga tomar decisões melhores e ter, assim, resultados melhores também. A gente se fala já já. Valeu!